Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Hoje, a nossa celebração tem sido muito direcionada assim, pelo Espírito, eu acredito. Porque hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com as crianças sobre algumas coisas que eu ainda vou falar. E também ontem, quando eu estava com o senhor Léo, que inclusive está ali na salinha, a gente estava conversando sobre várias questões e eu até fiquei assim, Léo, vou parar de falar agora, senão você não vai aproveitar nada de amanhã, porque eu vou pregar tudo hoje. E aí a gente conversou sobre muitas coisas. Mas a partir do que o Fred falou, eu gostaria de citar algumas coisas. A gente tem conversado sobre dons, a diferença entre dons, frutos e dom. Né? Tem o dom, frutos e dons. O André falou sobre isso as 2 últimas semanas e ficou para mim a missão. Ele chegou para mim e mandou uma mensagem assim, falou assim, então, a gente está falando sobre dons, então eu ainda não entrei nos dons especificamente, eu listei 25, deixa que eu entre nessa parte. Fala sobre o que você tem de impressão daquilo que eu já preguei. Aí eu falei assim para mim, mas como assim? Se eu aprendi tudo com o André, tudo que eu falar acerca daquilo que ele já pregou é a mesma coisa que ele vai falar, que ele falou. Então eu vou repetir o sermão dele, porque eu faço a mesma coisa que ele, eu falo do mesmo jeito que ele, eu aprendi com ele. E aí eu lancei essa pergunta para ele, ele falou assim, então, deixa o Espírito te guiar. Eu falei, beleza. Então hoje eu quero falar da unidade do corpo de Cristo e a diversidade dos dons. O Fred falou para a gente aprender a permitir-se fazer parte da vida do nosso próximo. E é exatamente isso que eu quero falar também. A gente se permitir fazer parte da vida dos nossos irmãos, mas se permitir porque muitas vezes a gente acorda na segunda-feira desanimado. A gente acorda sem vontade nenhuma de viver, não. E eu falo isso de mim mesmo. Muitas vezes eu nem quero levantar da cama, mas eu tenho que trabalhar, né? Fazer o quê? Carteira assinada, CLT, falta, não pode faltar. Então eu tenho que levantar. E muitas vezes a motivação com a qual eu levanto é errada. Isso é verdade. Eu sou um ser humano falho, como todos nós aqui, assim o é. E eu me levanto com a motivação de ir lá só para ganhar um dinheiro. Só para ganhar um dinheiro no final do mês e pagar as contas. E essa talvez seja uma infelicidade minha, uma frustração minha, de levantar e ter que fazer algo que talvez nem sempre é aquilo que eu gostaria de estar fazendo no momento. E aí, com isso, me veio vários questionamentos durante a semana. E como muitas vezes eu cito o Viktor Frankl, ele fala sobre essas questões de a procura de um significado, a logoterapia é justamente isso, e ele fala uma frase que me marcou muito. Eu já citei ela, acho que umas 3 vezes aqui, umas 3 vezes de púlpito, que ele fala, a principal preocupação da pessoa humana não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver sentido para a sua vida. Então, muitas vezes, o sentido que eu busquei para os meus meses de trabalho, talvez estava no obter prazer ou evitar a dor. Talvez. Mas era vazio. Tinha esse quê do vazio. Era só isso, era só sobrevivência. Eu falei também uma vez aqui sobre sobrevivência. E com isso, eu comecei a pensar que havia
coisas mais para se fazer a partir daquilo que eu trabalho, daquilo que é o meu trabalho. E eu, como um ser humano salvo, como um ser humano que se arrependeu, eu me lembro de René Padilha, quando ele fala que aquele que se arrepende e crê no Evangelho, ele é liberado de uma vida infrutífera, de uma vida de escravidão. Ele é liberado, dos poderes das trevas, pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, para uma vida frutífera, de transformação integral, transformação social e integral. Então, quando ele fala isso, ele está pensando que a gente, como discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, a gente tem muito mais para oferecer do que tão somente viver uma vida em prol do dinheiro. Viver uma vida tão somente pelo nosso prazer ou para evitar a nossa dor. E ele segue dizendo que se alguém é cristão, como que ele não conseguiria sentir compaixão, a compaixão que Cristo sentiu quando viu as multidões passando fome, as multidões com fome, e ele não se toca, ele não se move. Como? E, infelizmente, hoje no mundo a gente vê isso acontecer de montão. Nós estamos estamos muito preocupados com os nossos afazeres, o nosso próprio bem-estar, e não estamos dando continuidade ao processo que Deus chamou para que a gente fizesse parte. Então, eu gostaria de convidar os irmãos hoje para a gente abrir o texto da igreja, Efésios, capítulo 4. Hoje eu vou ler com vocês 2 textos, Efésios, capítulo 4 e 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Mas, por hora, Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao 8. Verso 7 ao 8. E o texto diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos porque o Senhor tem falado, o Senhor tem feito presente na nossa vida no dia de hoje e durante toda a semana. Nós conseguimos aprender bastante e eu sei que muitos de nós foram abençoados, mas também muitos de nós aconteceram diversas coisas que deixaram sequelas, deixaram feridas. Então, Pai, que a nossa celebração hoje, a nossa reunião hoje, sirva para comemorar com aqueles que celebram e consolar aqueles que precisam de consolo. E nesse sentido, Pai, eu peço também que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente venha compreender a sua mensagem através da celebração de hoje. E é no santo nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Amém. Em Efésios 4, esse capítulo, principalmente, inicia a segunda parte da carta de Efésios. A primeira parte, Paulo está ensinando sobre o plano unificador de Deus. Isto é, Deus ele quer unir os seres humanos em uma unidade. Ele quer trazer a realidade que era no Éden. O homem era uma só carne com a sua esposa, ou seja, era uma família, era uma unidade. Então não havia separação. E após isso, Paulo enfatiza como a igreja e seus membros são chamados para a realização desse plano. Tá? Deus nos convoca, ele nos chama para que a gente faça parte desse processo de unificação da humanidade. Né? Então, por conta disso, ele suplica aos efésios que vivam de maneira digna, de acordo com a vocação da qual eles foram chamados. Isso aqui está descrita em Efésios 1, 4 ao 5, que diz o seguinte, no capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Guarda essa palavra, essa frase, em amor. A gente vai citar muito ainda.
e nos predestinou para ele. A gente fala muito de predestinação na teologia, fala muito dos eleitos, fala muito disso. A gente quer saber como é que Deus elegeu, como é que Deus predestinou, mas a gente nunca pergunta por que Deus fez assim. Por quê? E aí o texto diz, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Deus quer que a gente faça parte da família de Deus, porque ele nos adotou através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos adotou. E isso de acordo com a vontade dele, com a boa e perfeita e agradável vontade dele. Então, Deus nos predestina sim, mas tem um para quê, tem uma finalidade, e a finalidade é para que a gente se torne Jesus Cristo, para que a gente venha ser cada vez mais parecido com ele, cada vez mais próximo daquilo que ele construiu. Hoje eu tenho 27 anos, e gigante, amanhã está fazendo 33 anos, a idade que Jesus foi levado à cruz. E aí Oi? Churrasco. E aí eu creio, eu tenho pensado muito sobre isso, já tem muito tempo, que com Jesus com 33 anos, em apenas 3 anos, ele mudou o planeta. Ele criou uma nova humanidade. Ele deu significado novo para tudo. Com 33 anos. E hoje eu tenho 27. Ainda tenho tempo de fazer alguma coisa. Talvez de transformar o coração de um amigo. Acho que isso já me bastaria. Mas eu penso muito sobre isso, porque eu me vejo em diversas situações nas quais eu não consigo, talvez, passar aquilo que Deus faria se estivesse no meu lugar, que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Muitas vezes. Mas Deus usa quem Ele quer também, e do jeito que Ele quer, porque Deus é soberano. Então, Deus nos predestinou para sermos parecidos com Jesus. E aí Paulo ele destaca as características de Cristo. Paulo estava indo na contramão do que o povo daquela época cria. Estava bem na contramão, pois a humildade naquele tempo era algo desagradável para a filosofia. Era algo desagradável, né? Para os pagãos e tudo. Eles achavam que humildade era fraqueza. É fraqueza. Seu Deus é um Deus fraco porque ele é humilde, ele se humilha. Era isso que era o pensamento daquele tempo. E aí eu me lembro de uma citação de um escritor e pastor escocês, que ele comenta que enquanto a filosofia pagã estava dizendo ensina-te a não te importar, Jesus ele estava dizendo ensina-te a te importar. Enquanto a filosofia dizia não deves em circunstâncias algumas ficar emocionalmente envolvido na situação humana, ou seja, na pobreza, na dor, no sofrimento do seu próximo, Jesus dizia, você deve entrar na situação humana de tal maneira que vejas, pense e sinta com os olhos e mente e coração da outra pessoa, do teu próximo, com quem te identificas. Hoje eu falei aqui com as crianças que todos nós somos semelhantes. Ninguém é diferente essencialmente um do outro. Não é as roupas que eu visto que vai me fazer melhor do que você. Não é o dinheiro que eu tenho que eu também não tenho, deixar isso bem claro. Mas não é o dinheiro que eu não tenho que vai me fazer maior ou menor do que você. Não é isso. E, na verdade, nada disso vai fazer diferença no final dos dias. Nada disso vai fazer diferença. Você pode ter uma mansão, pode morar no barraco, pode morar na rua, pode deitar no papelão, pode... eu vou contar, Isaac. Vou não. Fica tranquilo. Que eu lembrei da história que o Isaac fez. Eu vou falar não, deixa pra lá. Mas, enfim...
Eu vou voltar aqui para o texto, eu vou falar essa história. Mas a ideia é que não é porque eu moro em tal lugar, ou eu me visto de tal maneira que eu sou melhor do que você, ou pior, né? Então, eu tenho que olhar para a situação humana. Jesus está falando isso. Eu tenho que olhar para a situação humana. Eu tenho que me importar e de maneira apaixonada, intensamente com os outros. Eu tenho que olhar para o ser humano que está ao meu lado com humanidade, olhar no fundo do olho da pessoa e falar assim: você é meu irmão, você é meu semelhante. Não há nada que distancie você de mim, porque o resto são só questões culturais. São só questões culturais e materiais. Então, Paulo prossegue dizendo o porquê dessas características serem tão importantes para preservar a unidade no espírito do vínculo da paz. É óbvio, é importante a gente ter amor para a gente viver em comunidade. Isso é óbvio, mas algo só é óbvio para a gente porque já foi dito. Então, ele fala: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui não se refere a níveis diferentes de graça salvadora, mas da graça dada para servir a igreja de Cristo. E a graça é uma disposição em Deus a favor de nós. É uma disposição em Deus a favor de nós. Muitos de nós tratam a graça como se fosse a quarta pessoa da Trindade, como se fosse uma pessoa da Trindade lá. Opa, a graça vai fazer isso daí. Que graça? É a vizinha lá? Não faz sentido. Não faz sentido. A graça, na verdade, ela é uma disposição em Deus em favor de nós. Ela só existe porque Deus está aí. Então, por meio da graça, Deus opera. Por meio da graça, Deus opera. Por exemplo, a primeira ação de Deus por sua graça permite a ação criadora de Deus. Sem Deus ter derramado o sangue de Jesus antes da criação do mundo, não haveria possibilidade para que a existência viesse a existir. Fica até redundante falar isso, mas é isso. Porque em 1 Pedro, no verso 18 ao 20, Pedro fala que o sangue do Cordeiro foi derramado, foi conhecido com efeito. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Ou seja, o sangue do Cordeiro derramado foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, antes que Deus, lá em Gênesis, dissesse haja luz, teve a necessidade de dizer haja cruz. Haja cruz. Por quê? Imagina uma conversa entre Deus com ele mesmo, ou seja, entre a família, a unidade de Deus. O pai fala assim: eu vou criar. E aí você pode se perguntar: mas por que Deus cria? Por qual motivo? Se Deus ele é completo em si mesmo. E eu me lembro do Djavan, que dá uma explicação plausível para isso. Porque a gente fala que Deus é amor, mas a gente nem sabe o que amor significa de verdade. A gente nem sabe. Uns tratam amor friamente, outros tratam amor emocionadamente. E, na verdade, a gente nem sabe definir tão bem assim. Mas uma coisa a gente pode dizer sobre o amor. O amor ele não cabe em si, como o Djavan falou. O amor ele não cabe em si. Então, o amor que é amor só pode ser amor se ele ganhar proporções cada vez maiores. Ou seja, se ele escalona, se ele cresce. Então, Deus resolve criar por amor. Então, eu quero mais gente para fazer parte desse relacionamento. Os nossos antigos antepassados, os pais da igreja, cunharam o termo pericorese. Pericorese seria como se fosse uma eterna dança, uma eterna ciranda. Deus está o tempo inteiro nos chamando para fazer parte dessa ciranda. Eu não sei se vocês sabem, ciranda a gente dá as mãos e faz um círculo.
E aí a gente não vê diferença entre as pessoas. Não tem uns com lugares privilegiados e outros com menos privilégios. Todos estão num círculo e rodando em comunidade. Ou seja, a gente está vivendo em uma ciranda, numa pericorese. Então eu quero criar mais gente para fazer parte disso. E aí, o Espírito Santo, que é o mediador de todo o processo, ele fala assim, mas você sabe que vai dar ruim, né? Você sabe que eles vão pecar, você sabe que eles vão cair, que eles vão se rebelar contra você, você sabe que eles vão te odiar, você sabe que a existência, o ambiente que a gente criar para eles viverem, eles vão destruir. E você sabe que eles vão odiar eles mesmos, eles vão ter problema com eles mesmos, eles vão ser desonestos, eles vão ser preconceituosos, eles vão ser machistas, racistas, eles vão ser isso tudo, você sabe. Você sabe que a primeira coisa que o homem vai fazer em relação à mulher quando houver o pecado é separar ele dela e falar assim, olha, foi a mulher que tu me deste. Deus sabe, mas Deus fala assim, eu vou criar assim mesmo. E aí o Espírito provavelmente falaria assim, tá, mas você vai dar liberdade? Você vai dar liberdade? Hoje há uma teologia muito desonesta no meio acadêmico, que é o pré-determinismo. Tem um monte de gente crendo que Deus determinou as coisas, sabe? Determinou até a roupa com a qual eu estou vestindo. Que vacilo, como assim Deus vai ficar preocupando com a roupa que eu visto? Você acha que Deus quer que um ser humano more em situações que não são dignas à humanidade? Você acha que Deus determinou isso daí? Você nasceu onde Deus quer que você nasceu? Existe um teólogo que escreveu um livro chamado Vivendo com Propósito, que ele começa o livro falando assim, você nasceu onde Deus quer que você nascesse. Deus quer que você seja do jeito que você é. Ah, se você tem alguma deficiência, não, Deus quis que você nascesse assim. Isso nem foi fruto do pecado, não, né, gente? A gente sabe que isso é fruto do pecado, isso é fruto de uma matéria corrompida. E Deus, ele não é um Deus determinista. Ele não determina. Ele não criou robô. Ele criou seres humanos para relacionamento. Então, se ele criou para relacionar, para fazer parte da família, ele criou com vontades próprias. E só haveria possibilidade de dar liberdade para o ser humano se houvesse a possibilidade do ser humano atentar contra aquele que criou. Traduzindo, Deus falou assim, olha, eu fiz uma árvore ali, não coma daquela árvore. Muitos vão falar que a árvore é uma ilustração, outros vão falar, não, existiu a árvore mesmo, e está tudo bem. São interpretações, está tudo bem. Mas o que a gente precisa entender é o conteúdo, não coma daquela árvore ali. Por que Deus fez uma árvore, então, com a qual eles não poderiam comer? Justamente para isso. Para que o ser humano chegasse à possibilidade de falar não para Deus. Porque isso é liberdade. Eu posso falar não, até por aquilo que me faz bem. Eu posso falar não. Então, o ser humano peca e o Espírito estava com razão. Mas aí veio o Filho, Jesus. E aí ele fala assim, não, mas eu vou lá, eu pago. O meu sangue vai ser derramado. O meu sangue vai ser derramado. Pode criar que eu assine, eu pago. Eu assumo a responsabilidade para mim. Eu coloco as dores, o pecado deles, tudo, todo o sofrimento, no meu peito. No meu peito. E eu vou assumir todo o B.O. para mim. Eu vou ficar aqui, ó, suave. E aí eu me lembro de uma história de um missionário em meio aos povos indígenas, que ele chegou lá e ele falou assim, meu irmão, eu nem tenho como pregar para os caras, porque eu não consegui encontrar nenhum ponto onde eu encontrava a mensagem de Deus ali para falar com os caras. Eu não sei se você sabe, um bom missionário, ele não chega lá e fala assim, olha, vocês estão tudo errado, vocês têm que se arrepender e crer no Evangelho. Não, ele identifica o Evangelho na cultura dos caras. Então, Fred, aquela parada que tu faz, mano, pô, esse negócio aí de medicina, essa parada aí é de Deus, tá ligado?
essa parada é maneira. Deus está juntinho com você nessa, porque Deus também gosta de curar. Jesus curou um monte de gente. Sacou? Então, um bom missionário chega com essa abordagem. E essa é a abordagem que um missionário deveria ter. E aí, ele pensou, meu irmão, eu não faço ideia o que eu vou falar para os caras. E teve um dia que ele estava dando rolê lá. Dando rolê por volta do vilarejo dos caras lá, da tribo. E aí ele viu que em frente à oca de cada um tinha umas caveiras, assim. Uns tinha mais, outros não tinha nada, outros tinha menos. E ele falou assim, mano, parada estranha, vou perguntar para alguém o que é essa parada aí. E aí ele perguntou, e um dos representantes da tribo falou assim, mano, é que quando alguém tá devendo, tipo assim, roubou alguma coisa de fulano de tal tem o direito de pegar a caveira de um animal morto e colocar na frente da casa dele. Porque significa que esse cara aqui é caloteiro, aquele ladrão, aquele roubou. E aí o cara teve a brilhante ideia. Ele falou assim, bem, irmão, vou construir uma oca aqui, pá, e vou pegar todas as caveiras e botar aqui na frente. Todas as caveiras de todo mundo. E de madrugada esperou a galera dormir, todo mundo dormiu, foi lá, ele lá, pá, pegou as caveiras, colocou tudo lá na frente da oca que ele construiu. E aí, de manhã, todo mundo acorda, tá um alvoroço, assim, ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, as caveiras sumiram e tal, ninguém tá entendendo. Aí quando olharam lá pra oca construída lá, e viram as caveiras lá, falou, que parada é essa, o que tá acontecendo? Aí todo mundo foi lá, e chegou lá, o cara tava lá, e ele falou assim, então, rapaziada, fica tranquilo, porque isso é o que Jesus faz com a gente. Todas as nossas dívidas, os nossos pecados, todas as nossas ofensas, Jesus pegou para ele. Ele assumiu. Então, todas as caveiras de vocês foram tiradas porque aqui foi colocado em memória de Jesus. Ele assumiu para ele tudo isso. E aí, a partir disso, ele começou a pregar o evangelho. Então, Jesus, ele tirou todo o nosso pecado. E então, Deus, ele opera por meio da graça. E sem a graça, não haveria possibilidade de Deus criar, sem a disposição da graça. A segunda ação é a manutenção da existência de todas as coisas. Se o mundo é do jeito que é hoje, se quando uma árvore cai, outra nasce, essa árvore serve de adubo para que outra venha a nascer. Se um animal, quando morre, outro animal se alimenta desse animal morto, é porque Deus faz a manutenção. Se ainda há chuva, se ainda há sol, se ainda há tudo que a gente conhece, comida, é porque Deus sustenta por meio da graça. E a terceira é a salvação de todos os que creem. Ou seja, é Jesus assumir para ele todos os nossos pecados, todas as nossas revoltas. E, inclusive, é o fornecimento da fé com a qual se crê. Né? Lembra da pregação do André que ele falou da diferença de fé e fé. Né? É a primeira fé, para a qual todos creem, não o dom nesse sentido. E a quarta ação é a capacitação. Agora sim, são os dons. A capacitação. A quinta é a santificação. É o processo de viver em comunidade e se tornar mais parecido diariamente com Jesus. Santificação. A sexta ação é o arrebatamento e a sétima é o novo céu e a nova terra. Essas duas ainda não chegaram. Então, portanto, Paulo, aqui nesse momento, em Efésios 4, ele está falando da ação capacitadora de Deus por sua graça. Ou seja, ele está falando que Deus concedeu a graça para aperfeiçoamento dos santos, como no verso 12 do capítulo 4, que ele fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E aí você poderia se perguntar, afinal, quem são os santos? São os santos da Igreja Católica? Não. Os santos são os santos da Igreja. Ou seja, somos todos nós. Nós somos santos. Nós somos os predestinados em Cristo para nos parecermos ainda mais com Ele. Nós somos os santos. A Igreja. Então, diz que o texto, quando ele subiu às alturas, Paulo aqui ele está falando sobre os dons, mas ele não está se referindo aos dons como habilidades especiais, e sim pessoas. Ou seja, ele vai relatar a importância de cada ministério dentro da comunidade.
Por isso que ele fala, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro. Aqui ele está se referindo ao diabo e seus anjos. Então, ele venceu toda a maldade. Toda a maldade. E concedeu dons aos homens. Se ele está falando, ele venceu a maldade, e a segunda coisa que ele fala, concedeu dons aos homens, logo essa segunda coisa está em oposição à primeira. Esses dons aos homens é o oposto de maldade, é bondade. Logo, Jesus Cristo de Nazaré, ele tá literalmente livrando o mundo da maldade e colocando os seus santos para a produção de bondade. Produção de bondade. E aí eu quero convidá-los para ler 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Enquanto você vai abrindo, eu vou explicar o contexto da carta de Coríntios. Neste capítulo, Paulo está dando um ênfase na unidade do corpo de Cristo e instruindo a igreja de Corinto a respeito dos dons espirituais. Porque, muito provavelmente, ele está respondendo uma questão que foi levantada pelos coríntios, que mandaram uma carta para ele. Muito provavelmente é isso. Tá? Então, Paulo ele está fazendo com que os coríntios ficam cientes de todo o processo que é os dons espirituais. Tá? Então, o que acontece? Ele recebeu a notícia de que os coríntios estavam discutindo sobre o que era ser espiritual. Eles nem falaram dos dons, eles falaram assim, o que é ser espiritual? Porque a palavra que é utilizada por Paulo no verso 1, a gente traduziu como dons espirituais, mas ele fala a respeito dos espirituais, pneumatikos, que significa espirituais, ou seja, do ser. Então é a respeito dos espirituais, ou seja, ele estava se referindo a algo que foi dito a ele anteriormente. Ele diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, não sejam ignorantes a respeito disso, pelo amor de Deus. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Traduzindo, ninguém pode falar mal de Jesus sendo dotado do Espírito de Deus. E ninguém pode falar bem se não tiver o Espírito. É literalmente isso. E aí ele prossegue. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O interessante é que, a partir daqui, Paulo se utiliza de um recurso da retórica do tempo dele. Ele repete 3 vezes a mesma ideia, mas com exemplos diferentes. E também é uma referência à Trindade. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas mesmo é o Deus quem opera tudo e todos. Aqui, literalmente, ele está fazendo uma analogia aos papéis da Trindade, ou seja, os dons são do Espírito, o serviço vem de Jesus Cristo de Nazaré, e as realizações, as operações vêm de Deus. Deus opera, o Pai. Então, ele fala assim, olha, a diversidade de todas essas coisas. O problema dos coríntios nesse texto é que eles estavam achando que haviam dons melhores do que os outros. Haviam dons que seriam mais bem vistos ou mais bem quistos no meio deles do que os outros. Então, quem tinha o dom de línguas estranhas, línguas dos anjos, digamos assim, sei lá, como você chama, quem tinha os dons de línguas, ou os dons de profecia, era melhor do que aquele irmão que tinha um dom de serviço. Um dom de serviço.
há irmãos aqui na nossa comunidade, inclusive eu quero até parabenizar a Lília e o Pedro, porque eles limparam muito bem a igreja ontem. E eu cheguei aqui, eu falei, caraca, mano, tá limpaço, dá até para rolar no chão. Mas, muito obrigado. Já testou? Tá limpaço. E mandaram muito bem, e isso faz parte dos dons de serviço. Faz parte dos dons de serviço. Há irmãos nossos que têm esse dom, têm o dom de servir. E esses irmãos eram deixados de lado. Os coríntios achavam, isso aí não é dom direito, não. O negócio é profetizar, falar em línguas. E hoje em dia, a gente tem vários desses problemas na nossa sociedade. A gente tem muito disso, muito disso. Tem igrejas que falam em línguas, igrejas que não falam em línguas. Aí a que fala em língua acha que a igreja que não fala em língua não é crente de verdade, não tem o Espírito. E a que não fala em língua fala que os caras estão loucos. Mas os dois estão errados. Os dois estão errados. Por quê? Porque sim, existe o dom de línguas. E como eu disse que havia na teologia o pré-determinismo, também existe na teologia uma coisa que eu acho muito ruim, que é o cessacionismo, que fala que os dons acabaram, os dons estão acabando. E eu acho isso horrível. Como assim os dons estão acabando? Como assim? Como assim o Espírito de Deus não age mais como ele agia anteriormente? Para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum que as línguas, elas deixam, a gente tenha que ignorar elas. Elas não existem. Porque eu já vi acontecer. De verdade. Natural. Eu já vi acontecer. E eu também creio que muitas vezes a gente pode orar e a pessoa ser curada. Então, o dom de cura existe, sim. Só que a gente talvez tenha dado um novo significado ao dom de cura. Hoje quem tem um dom de cura vai fazer medicina, igual o Fred. Vai fazer medicina. E muitas vezes o Fred vai se ver em situações e falar assim, meu irmão, se isso daqui não for milagre, se isso daqui não for operação de Deus, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. E ele vai fazer oração antes de entrar numa sala de cirurgia para tentar salvar um paciente que muitos podem falar assim, isso aí já era. E ele pode conseguir. Ele pode conseguir. Então eu não creio no cessacionismo. Eu creio que os dons são relevantes ainda hoje. Porque a igreja é a igreja do carisma. Na verdade, até é meio complexo dizer que a igreja é a igreja do carisma. Porque o carisma ele é muito amplo e a igreja mais ainda. Então não dá para definir também. Né? E o carisma, basicamente, é a palavra que é utilizada para dons no Novo Testamento. Maior parte das vezes. Então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços. Há diversidade na maneira com a qual a gente utiliza os nossos dons. Existe o irmão que tem misericórdia, mas ele não tem um ministério pastoral. Ou seja, ele não é um pastor, ele não foi dado para a igreja de presente. Eu não sei se vocês sabem, mas quem assume o serviço, ele é dado de presente por Deus para a igreja. Então, uns foram feitos para apóstolos, missionários. Não é nada demais. Apóstolo é missionário. Tem muita gente usando apóstolo como se fosse um título hierárquico na fé cristã, mas não é. Apóstolo é missionário. Missionário, uns são feitos para ser missionários, outros para pastores e mestres. Interessante que ele não fala assim, para pastores e outros para mestres. Ele fala para pastores e mestres, porque não há possibilidade de você ser pastor sem ser mestre. Não existe isso. Então, isso são serviços. Serviços. E o serviço é como a gente utiliza os nossos dons para a humanidade. Como que a gente utiliza. E aí ele fala, há diversidade nas realizações, ou seja, nas operações. Como eu falei, Deus opera na ação criadora, Deus opera na ação de salvação, Deus opera a diversidade de operações. E ele fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, eu me lembro do Shedd, falecido Shedd, doutor Russell Philip Shedd, que eu tinha um sonho de
na época eu tinha decidido ir para o seminário, e aí o meu sonho era assim, não, eu quero ir para o seminário com o Shed dar aula, eu quero aprender com o Shed. Na minha cabeça eu ia aprender com o cara já estava com uns 90 e poucos anos já. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seminário que o cara dá aula. E aí, quando eu consegui entrar no seminário, ele faleceu. E não era o seminário que ele dava aula, obviamente, porque, né, enfim. E aí ele fala uma coisa sobre esse texto. Ele fala que cada discípulo tem ao menos um dom concedido contínuo e gratuitamente. E sua manifestação, entretanto, ela é ocasional. Isto é dado conforme a necessidade e as circunstâncias na qual o discípulo está. Então, se eu estou lá na África, no meio do nada, não tem médico, Deus pode me dar o dom de cura. E se for a necessidade. E se eu estou no meio de uma sociedade construída, de primeiro mundo, Deus pode me dar o dom de profecia. Porque eu não sei se você sabe, na Bíblia só aparece profeta quando a sociedade está parecendo que está tudo ok. Está tudo ok, estão fazendo tudo ali, está tudo bem construído. E aí eles começam a pecar, porque eles começam a se apegar às coisas materiais, aos prazeres. Aí vem um profeta. Então o profeta aparece nesse momento para falar assim, rapaziada, para com essa palhaçada aí, para com isso daí, que isso daí vai dar ruim. Então, conforme a necessidade, conforme as circunstâncias pedem. Há o irmão que é dado para a igreja de presente para ser missionário. Deus vai desenvolver nele dons de acordo com o seu ministério. E se ele for para um outro país, com o qual a necessidade seja diferente, desenvolverá nele dons necessários para aquele ambiente e circunstâncias. Então Deus concede gratuitamente os dons visando um fim proveitoso. Afinal, o que é esse fim proveitoso? Fim de quê, na verdade? Fim de quê? Bom, pelo contexto, a gente consegue enxergar que Paulo está tratando acerca da comunidade que está em Corinto e a sua unicidade. Porque bem sabemos que Corinto estava desunido. Paulo ficou sabendo, olha, pela família de Onélio, se não me engano é Onélio, eles me contaram, Paulo ainda, além de contar que ele já sabia das coisas que estavam acontecendo de errado em Corinto, ele ainda dá o endereço, ele fala para a galera, é lá. Ele que me contou. Vai lá na casa dele e reclamar com ele. Então, tipo assim, o Fred me contou que aqui na comunidade vocês estão vacilando. Então, se vocês quiserem, vocês resolvam com ele. Mas vocês estão vacilando. Em Corinto estava acontecendo diversas coisas. Eles estavam discutindo entre eles se Paulo ou Apolo era melhor. Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E aí Paulo falou assim, irmão, vocês estão malucos? O negócio é Jesus Cristo de Nazaré, eu sou ser humano. O Paulo também, a gente é servo. E aí depois Paulo vai falar sobre o irmão da igreja que estava se relacionando com a sua madrasta. Ou seja, ele estava traindo o próprio pai. Com a madrasta. E aí os coríntios não faziam nada. Os coríntios não faziam nada em relação a isso. E ele falou assim, mano, como é que vocês permitem que isso aconteça no meio de vocês? E detalhe, o texto diz que ele ainda tirava onda, que ele se orgulhava disso. Como é que vocês permitem isso? E depois, Paulo vai falar assim, olha, vocês têm problema de relacionamento, casal, vocês não sabem ser casal. Vocês ficam nessa negócio de jejuar, e não estão se relacionando, não estão fazendo o que deve. As funções de casal. Vocês não estão fazendo. Aí fica assim, não, o negócio é jejuar, oração, é muita oração e nada de relacionamento. E aí Paulo fala também sobre, e vocês têm problemas com a ceia, vocês não sabem se ceiar, vocês não sabem sentar à mesa e compartilhar o pão. Vocês levam comida e vocês falam assim, não come da minha comida não, quem vai comer sou eu. Vocês se esbanjam das comidas de vocês, enquanto que há gente que não pode levar comida e fica com fome, com sede, na reunião de vocês. Vocês estão fazendo errado. Quando for para a ceia, não vai para ficar comendo demais. Vai para ficar com os irmãos, para se relacionar.
Leva comida, sim, e aqueles que não têm condição de comer em casa, come lá. Vocês que têm condição de comer em casa, fica tranquilo, não precisa se servir de glutonaria. Não precisa disso. Então, Paulo está falando sobre isso com eles. E aí, qual é o contexto, então, que Paulo está tratando? Paulo está tratando da frieza, da desunião de Corinto. Ele está tratando isso. Então, ele diz que Deus concede os dons visando o melhor proveito para a comunidade, para a união. Afinal, os dons só faz sentido se forem usados como ferramentas para edificação. Hernandes Dias Lopes tem um comentário que ele diz o seguinte, que os dons, se eles não forem usados para edificar os irmãos, eles são usados para matar os irmãos. Eles são usados como armas e não como ferramentas de transformação. Então não adianta nada eu ter o dom de língua e me exibir falando assim, Fred, você não tem o dom de língua, você é fraco na fé. Eu estou matando o Fred. Porque o Fred vai entrar um monte de questionamento. Caraca, eu tenho diversos outros dons, mas eu não sei falar em línguas. E aí, por isso que Paulo, nos 2 capítulos à frente, vai falar sobre os dons de línguas também. Ele vai falar assim, isso daí de nada serve não, rapaziada, para com isso. Porque, na verdade, o dom de línguas ele é só um êxtase do relacionamento com Deus. Sabe? Quando você come algo muito bom, você fala, nossa, essa parada é boa, você não consegue se conter, porque você fala, meu irmão, esse negócio é muito bom. Ou sabe quando você tem aquele pico de adrenalina praticando um esporte, por exemplo, eu ando de skate, quando eu mando uma manobra, me dá uma energia que eu falo assim, caraca, eu fiquei o dia inteiro tentando essa manobra, caraca. Então, o dom de língua é isso, é esse ponto, esse pico de relacionamento com Deus que fala assim, caraca, eu estou me relacionando, é o prazer, é onde a gente se deleita e fala, caraca, que maneiro. Então, Paulo fala que isso não serve para nada. Não serve para nada, por quê? Porque sem amor ele se transforma em uma arma contra o meu irmão. E, logo, se eu falar em línguas para vocês e não tiver tradutor, também não vai servir de nada, porque eu estou fazendo isso tão somente para mim. Tão somente para mim e nada mais. E essa palavra que é utilizada no texto para ser espiritual, pneumatikos, não é a palavra que a gente está acostumado a utilizar para dons. Carisma são os dons. E geralmente a gente usa, eu acho que quase toda a parte do Novo Testamento, há algumas partes que usam outras palavras diferentes, mas carisma é a que a gente mais usa ali no Novo Testamento. Sendo o carisma um revestimento pessoal da graça especial vinda do Espírito Santo, que é a pessoa eterna, advém desse fato a realidade de que toda ação da graça energiza a personalidade humana com uma força adicional. Qualquer infusão da graça que não altere, não mexa nela, não a energize, não adicione, não adube, não enriqueça e não é absolutamente operação da graça. Ou seja, se você é um cara pacifista, um pacificador, digamos assim, quando você recebe dessa graça, desse carisma, você se torna ainda mais um pacificador. Eu vou citar alguns exemplos. A gente tem Pedro. Pedro era um covarde. Se você for parar para analisar as escrituras, Pedro era um covarde, ele nega Jesus. E além de negar Jesus, ele ainda fala que ele jamais faria, mas os outros eram capazes de fazer. Ele não. Ele fala isso para Jesus. E ele, como um covarde, ele nega Jesus. E depois, em Atos 2, você vê Pedro sendo tomado por uma coragem. E ele assumindo posições como um dos principais articuladores da igreja no primeiro século. Então ele se tornou um corajoso, de um covarde para um corajoso, ou seja, quando ele recebeu o dom do Espírito, a personalidade dele foi ressignificada e energizada. De covarde passou-se a corajoso. Estevão era bondoso, ele era bondoso com as pessoas.
e ele é empoderado e se torna resistente. As pessoas com as quais ele era bondoso, ele sofreu apedrejamento. E ele se tornou resistente. E continuou anunciando a mensagem do Evangelho. E um detalhe é que ele era bondoso e se tornou bom. Bom, não bonzinho. Porque bonzinho é diferente. Bonzinho se sujeita a qualquer coisa. Quem é bom, não. Quem é bom vive pelo que é justo, pelo que é bom, de verdade. Então, se não está justo, vai se posicionar contra, que foi o que Estevão fez. Paulo talvez seja o maior exemplo que eu possa dar hoje, assim, que me vem à mente. Que era um cara objetivamente odioso. Ele perseguia os cristãos. Ele odiava os cristãos. Ele perseguia Jesus. E depois ele se torna um obstinadamente apaixonado por Jesus. Obstinadamente apaixonado pela igreja. Obstinadamente apaixonado pelo Evangelho, pelos crentes. De um perseguidor de Cristo, ele passou a ser um adorador de Cristo. Um amante do reinado de Cristo. Mas e aí ele diz, em Atos 20, que é engraçado que ele chega à conclusão, que é extraordinária a conclusão de Paulo. Ele fala assim, cara, em nada eu tenho em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo está basicamente dizendo que ele tem um porquê dele acordar segunda-feira de manhã. Ele tem um porquê dele acordar, ele tem uma alegria pela qual ele foi tomado e incluído no plano de Deus. Teoricamente, Deus está falando assim, olha, eu sou um músico, eu construí uma banda, eu estou construindo uma música, e você faz parte dessa música, você é um dos músicos. Eu sou o regente dela. E eu te incluí. Eu te dei capacidade para você ser um guitarrista, sei lá, um baterista, um cantor. Te dei capacidade, te dei recursos para que você faça aquilo que eu quero que você faça. Porque, para mim, você importa. Quando eu estava escrevendo a música lá atrás, quando me veio à mente que eu precisava de um guitarrista, eu falei assim, meu irmão, só pode ser você, Pedro Gabriel, com o violão ali maneiro. Só pode ser você, mano. Só pode ser você, Queco. Só pode ser você. Então eu penso em você, eu me importo com você. Eu estou escrevendo a minha história, a história do meu reino, e nessa história você faz parte dela. Então Deus está falando isso. E aí Paulo reconhece isso também. E aí ele fala assim, cara, eu não tenho nada mais além, nada mais precioso do que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então eu tenho muito motivo para acordar segunda-feira de manhã, enfrentar um ônibus lotado, 6 horas da manhã. E eu, no meu caso, assumi uma sala de aula. Às vezes eu tenho uma sala de aula que os alunos são muito difíceis. Tem aluno meu que é muito difícil. Tem um aluno que tudo ele reclama. Mas aí, ele tem idade para ser meu avô. E se ele tem idade para ser meu avô, também tem que seguir o conselho de Paulo para tratar os idosos como se fossem meus avós. Então, eu vou tratar os idosos como se fossem meus... Então, tem que ter toda a paciência do mundo. Tem que ter toda a paciência do mundo. Isso me lembra também a conversa que eu tive ontem com o Léo. A gente estava num café e aí eu conversando com o Léo, eu falei, Léo, quando eu entrei na faculdade, todo mundo tinha preconceito de mim. Todo mundo. Porque só tinha os caras de terno e gravata, chega eu de bermuda e chinelo, boné virar para trás, e um Novo Testamento caído ao pedaço. Falei, ué, eu vou para o seminário, eu tenho que levar pelo menos um Novo Testamento, né? Porque se eu vou para o seminário, não é possível que lá eu não vá utilizar a Bíblia. No primeiro dia eu não utilizei. Mas tudo bem, a gente segue. E aí, no primeiro dia, teve um irmãozinho que ele olhou para mim de baixo para cima. Ele olhou assim, ih, esse maluco aí, quem é esse cara aí? Morador de rua entrou aqui. Porque eu já fui várias vezes
confundido com morador de rua. Teve um dia que eu fui lá na Cracolândia, no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá, tinha um projeto lá missionário da Igreja Batista chamado Cristolândia. Quando eu cheguei lá, todo mundo entrou. Todo mundo da igreja entrou lá para dentro e eu falei assim, vou no banheiro. Nisso que eu cheguei para ir no banheiro, um morador de rua falou assim, pô, você chegou atrasado, perdeu o café da manhã. O próprio morador de rua. Aí eu olhei para o morador de rua e fiquei assim, mas eu não vim para o café da manhã. Eu falei isso, mas não vim para o café da manhã. Eu todo tímido na época, que há uma diferença do Guilherme de 2014 para o Guilherme de 2023. A diferença é abismal. Eu não falava quase nada em 2014. Eu fiquei todo tímido, eu fiquei assim, então, mas é que eu vim com a galera da igreja aí. Aí o cara, entendi. Então você é missionário. Traduzindo, ou você é morador de rua ou é missionário, para se vestir desse jeito. Entendi. Então, o missionário ele também tem essa qualidade. Ele se identifica com o povo. O povo se identifica com ele. Jesus era assim também. Então, eu conversando com o Léo, eu contei essa história, que eu cheguei na faculdade e o irmãozinho lá me olhou de cima a baixo e virou o rosto, formou o grupinho dele, que era 80% da turma, e eu fiquei com os idosos. Eram 4 idosos, eu só fiquei com os idosos. Os caras resolveram fazer faculdade. Aí tinha um idoso lá que ele é muito engraçado, que ele sentou comigo, um dia ele virou e falou assim, eu resolvi fazer seminário, porque o meu pastor lá está falando umas coisas que eu não concordo, então eu vim estudar, e eu vou ser pastor, porque eu tenho que conversar com ele de pastor para pastor. Aí eu olhei no fundo, eu vi honestidade, mas interesse errado, mas eu vi honestidade, eu falei, pode crer, que no meio do processo você muda esse interesse aí, mas você siga o bairro. E aí ele me respeitava muito, esse cara. E aí teve um dia que o nosso amigo John é o cara mais doido que eu conheço na face da terra. Ele é o cara mais doido. Ele anda na rua conversando com ele mesmo, ele dialoga, ele gesticula, ele discute, e você fala assim, meu irmão, o que está acontecendo, John? O que aconteceu? Parece que o cara está bolado. Aí eu vou perguntar para ele, não, pô, é que eu estou elaborando um sermão na minha cabeça. Aí eu falo, o cara, mano, que doideira é essa? O cara faz isso andando na rua. Aí, enfim, o John, ele chegou na faculdade lá junto comigo e começou a discutir com esse irmão lá. Com esse irmão que queria ser pastor para discutir com o pastor dele. E a aula era sobre Trindade. E eu, como experiente já, porque eu já estava ali há mais tempo que o John, que ele chegou atrasado, eu já tinha percebido a vibe dos idosos, porque eu já estava um tempinho com eles. E aí os idosos começaram a discutir Trindade, e aí esse irmão virou e falou assim, não, porque eu não acredito que Deus é 3. Eu acredito que Deus é 600. Ele começou a falar um número, e eu fiquei assim, na hora, eu só fiquei, quê? Só que aí eu falei assim, eu não vou falar não, vou deixar ele se explicar, porque no meio da explicação dele eu vou saber o que ele está querendo dizer, porque agora eu não entendi, porque se eu falar agora, pode ser que ele está falando de outra coisa, que na verdade não é o tema. E aí o John ficou boladaço. O John, quando ele fica bolado, ele não consegue se conter. E o John, ele começou a falar com o idoso, começou a discutir com o idoso, e conversa vai, conversa vem. Aí imagina, eu estou sentado no meio dos dois, com o Novo Testamento aberto. Eu já mostrei meu Novo Testamento para vocês, aquele que é fascículos, caindo aos pedaços. Já estava caindo aos pedaços já. Eu até parei de usar para não cair mais aos pedaços, porque ele tem um valor sentimental para mim. Foi o meu primeiro Novo Testamento que eu li. Então, eu com o Novo Testamento, eu aberto, olhando para o texto e ouvindo os dois discutirem. E o John cismando com o cara que a Trindade era 3 e não era 600 e não sei quantos mil. Resumindo, o senhor de idade, ele era engenheiro, então para ele tudo era muito número. O cara leu um texto de Apocalipse que falava dos... Meu sermão caiu. Mas o cara leu um texto de Apocalipse que falava dos anjos, dos serafins, e aí o cara calculou. E aí ele falou, esse daqui é Deus. E aí o John discutindo com o cara. E quando eles cansaram de discutir,
Aí todo mundo ficou no silêncio. Aí eu falei, agora é minha vez de falar, porque eu não vou falar no meio da discussão. E eu aprendi desde criança que a gente não se discute com maluco. O John é maluco. Ele é meu amigo, por isso eu posso falar isso dele. Então o John é maluco, eu não vou discutir com o John. Que o John estava errado de ficar pirando com o senhor de idade, porque o senhor de idade também não estava entendendo o tema. E aí eu expliquei. E quando eu expliquei numa paz. Eu falei assim, não, a Trindade é 3, porque é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Texto tal fala sobre isso. Temos isso no Velho Testamento, no Novo Testamento. Expliquei para o cara. Aí o cara falou, era isso? Não sabia, não? Eu falei, agora tá sabendo. Passou a aula, o John vira para mim no final da aula e fala assim, caraca, você tem maior paciência, né? Pô, você é pastor mesmo, você tem paciência, você tratou ele com dignidade, tá vendo? Eu falei, é isso. Muito obrigado, Nath. É isso, mas isso vem de dom. Paciência é dom. Paciência é uma senhora que é enfermeira, igual minha tia, é enfermeira. Mas teve um tempo que o meu primo resolveu fazer um monte de besteira na vida. Ela tinha uns problemas dentro de casa, problema no casamento por causa do meu primo, problema estruturais, financeiros, porque tinha que gastar um monte de dinheiro com o meu primo. Mas ela ia para a enfermaria cuidar de crianças, cuidar das crianças. E às vezes crianças pacientes terminais. E ela não podia descontar nessas crianças o que ela passava lá. Então a paciência é a capacidade dela não deixar que os problemas passem por ela. Chega nela, para. E ela não trata as pessoas mal. Ela trata com delicadeza. E é isso que o texto está tratando em Coríntios. O carisma, o empoderamento do carisma, do Espírito. A gente se torna ainda mais aquilo que a gente poderia ser. Se fosse lá atrás, antes de 2014, eu era a pessoa menos paciente do mundo com os idosos. Minha avó está aí de presença para falar. Eu não tinha paciência com a minha avó que morava comigo. Hoje, durante todo o processo de conversão, agora que eu tenho paciência com a minha avó. Agora, minha avó fala um monte de coisa, aleatoriedades. Se o dia você conversar com a minha avó e não sair com a mente fritando, tentando entender o que ela está querendo dizer, é porque você não conversou com ela direito. Porque ela começa um assunto, ela no meio está no outro. Você não precisa falar, ela fala sozinha, ela dialoga sozinha. Tá? Ela responde por você. Tá? Você nem precisa conversar, você só fica ouvindo. E eu não tinha paciência com ela e hoje eu tenho. Eu aprendi. E isso foi um dom que Deus me deu. Então, Paulo, ele relata essa diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Deus dá dons, capacidade, habilidades, mas ele também dá o ambiente, a plataforma onde você vai atuar, onde você vai colocar à disposição dos outros a riqueza que Deus colocou em suas mãos. Igual o texto fala que Jesus vai colocar a luz no veladouro, não debaixo da cama. Então, vai colocar no lugar apropriado, vai te colocar no lugar apropriado para você fazer aquilo que você sabe fazer. Vai te colocar para tocar o violão, porque você sabe tocar o violão, tocar a bateria. Vai te colocar para você cantar, para você fazer parte dessa música que ele tem construído com a gente. E Paulo termina falando que a manifestação do Espírito é dada a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, Paulo ensina que a vida do discípulo é uma vida doada, é uma vida em prol do outro. E assim como ele diz em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o proveito próprio, mas antes cada um o que é do outro, Então a pergunta que a gente deve fazer quando a gente acorda numa segunda-feira de manhã deveria ser, por que eu estou acordando hoje? Para abençoar quem? Para abençoar quem hoje? Quem que eu vou abençoar hoje? Senhor, me direciona para abençoar as pessoas que eu preciso abençoar hoje. Me direciona para que eu faça parte da vida dos outros irmãos, assim como o Fred falou para a gente agora há pouco. Me direciona para isso. Me direciona. Como é que eu faço que é para
através da minha vida, Deus colhe fruto na vida das pessoas, sabe? Como é que eu faço que através da minha vida, Deus venha colher das pessoas amor, benignidade, bondade, longanimidade? Como é que eu faço para isso? A gente acha que os dons espirituais são para utilizar só na igreja. Eu usei a metáfora de uma música. Mas Deus não criou o mundo falando assim para Adão e Eva: ó, vocês vão se multiplicar para fazer uma celebração para mim. Vocês vão ficar aqui, ó, todos os dias vai ser celebração. Essa celebração institucional vai ter música, oração, devocional, pregação e mais música, e vocês vão ficar me adorando o tempo inteiro. Não, Deus não criou o mundo para isso. Deus não criou a humanidade para isso. Na verdade, ele criou o ser humano para ser o administrador da realidade que ele criou para manifestação do que é bom. Então, sim, os dons têm sim a ver com a igreja, mas não igreja e instituição. Deus não criou uma instituição. Deus criou um corpo, uma família, uma unidade. Então, os dons espirituais são para cuidar do mundo, porque a gente tem um papel no reinado de Deus. Portanto, há diferentes formas de servir a Deus. Como uma enfermeira serve, um médico, um professor, como um pastor, um faxineiro, e etc. A gente tem diversos. E há pessoas que entendem que a sua carreira e seu ministério, às vezes, é cuidar apenas de uma pessoa. Uma única pessoa. Uma única. Às vezes, você tem um parente, um tio, que tem problemas, igual o caso da minha tia, cuidou do meu primo, que estava com dificuldades com as questões da vida. O caso da minha avó, que cuidou do meu tio a vida inteira. É um ministério. Um ministério. E a gente não pode menosprezar eles e falar assim: olha, eu cuido das crianças aqui no Candelária. Você não faz nada. Você só cuida do seu tio. Você só cuida da sua avó. Você só cuida do seu parente. Eu cuido das pessoas que nem são meus parentes. Então, eu sou maior do que você por causa disso? Não. São só ministérios diferentes. Dons diferentes. Carreiras diferentes. Tem gente que tem o seu ministério de se doar para uma só pessoa, mas tem aqueles que se doam para um montão de gente. E seu ministério é se doar pelo cuidado do próximo, que necessita. Então, nem sempre essas pessoas vão poder vir aqui cuidar das crianças. Nem sempre essas pessoas vão poder vir aqui limpar a igreja. Nem sempre essas pessoas vão poder contribuir financeiramente. Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, a mãe do John Wesley e do Charles Wesley, Susanna Wesley, ela teve 19 filhos. Ela não teve tempo para fazer nada, mano. Você acha que ela tinha tempo de estudar? Você acha que ela tinha tempo? Não. 19 filhos, ela tinha a quantidade que a gente tem de criança que vem aqui. Ela tinha que cuidar de 19 filhos, e dentre esses filhos vieram os dois, Charles Wesley e John Wesley, os mais famosos. E ela entendeu que o ministério dela era cuidar dos filhos dela. Como, por exemplo, Edith Schaeffer, esposa de Francis Schaeffer, uma brilhante teóloga, muito boa, conteúdo altíssimo. Mas teve um momento na vida dela que ela falou assim: não dá para eu e você estudar. Eu e você, no caso, o Francis Schaeffer. Não dá. Ou um ou outro. Então vai você primeiro, e eu trabalho, tomo conta de tudo aqui. Quando você terminar, a gente inverte. E ela discerniu que o ministério dela era esse durante um tempo. Lembra? Que eu também falei que há circunstâncias para a aplicabilidade dos dons também. Então, durante um tempo ela sustentou a casa dela, para que o marido dela estudasse, e depois inverteu os papéis. E assim a gente vai construindo o que a gente precisa para a unidade. O que a gente precisa para a unidade? A gente precisa que a nossa personalidade, os nossos dons sejam empoderados em Cristo, para que a gente use eles para o bem da comunidade, para o bem da humanidade. Os coríntios, eles tinham muitos dons, mas pouco fruto. Zero fruto. Zero.
Zero. Porque os caras eram nariz em pé, não amavam o próximo. Zero fruto. E por isso Paulo fala que sem amor nenhum dom vale. Porque a gente sabe que, igual o André falou, o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 22, é amor, 2 pontos. Amor, 2 pontos. Então, amar é dar o melhor do que tem e o melhor do que é em benefício da outra pessoa. E eu me lembro do Viktor Frankl, que eu citei lá no início, a frase dele, e ele mesmo responde aquela frase, mas eu diria que os dons são feitos para o bem comum, e isso que daria sentido à vida, para a sua vida, respondendo à questão que ele levantou. E ele diria, como ele disse no livro dele, A Procura de Significado, que sem amor os dons se tornam ferramentas de destruição em massa. Então, somente isso. Sem amor não é possível. E por hoje, eu quero fechar com essa ideia. Quero fechar com a ideia de que sem amor não tem como a gente avançar como comunidade, não tem como a gente valorizar os dons que a gente tem, porque se eu tiver dom tal e eu achar que esse dom tal é melhor do que o seu, eu vou me achar superior, logo não tem amor aí, logo há desunião, e se há desunião, eu salvo o meu e você que se vira para lá, e não quero nem saber, eu vou adotar a filosofia do tempo dos Efésios e dos Coríntios. Eu não vou me preocupar com vocês. Eu só vou me preocupar com o meu próprio prazer. Então hoje, eu gostaria de fechar com essa ideia, que a gente saia daqui tomado por esse amor que faz com que a graça de Deus empodere os nossos dons, as nossas personalidades. Que as nossas personalidades sejam enfatizadas em Jesus Cristo de Nazaré para o uso contínuo da igreja corpo de Cristo, não instituição. Porque se delimitar a igreja a 4 paredes, a gente não faz nada na vida. Só no domingo que eu vou exercer os meus dons. E não é isso. Então eu gostaria de convidá-los para uma oração. Lembrando que há muitos pedidos entre os irmãos de pessoas que estão enfermas. Eu tive a notícia ontem de que um amigo meu foi assassinado porque ele se entregou ao crime. Então eu gostaria de orar também pela família dele e pelos meus amigos que têm passado por todo o sofrimento pela perda da amizade. Mas bem sabendo que a gente tem consciência de que é só um até breve. Então, oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque a gente pôde aprender e desfrutar de algo vindo de Ti. Obrigado porque hoje a gente está reunido em comunidade. E que essa reunião em comunidade seja em amor e por amor. Porque sem amor nada disso faz sentido. E que a gente venha de fato nos unir cada vez mais, nos tornarmos semelhantes cada vez mais, nos tornarmos familiares, família, fazermos parte da pericorese cada vez mais. E que pela sua predestinação a gente venha se tornar parecido ainda mais com Jesus Cristo de Nazaré. Nessa manhã, Pai, eu oro, eu suplico, Pai, que o Senhor conforte o coração daqueles que estão enlutados, daqueles que sofreram com a perda de um ente querido, de um amigo, de um irmão, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô. Eu oro para que o Senhor conforte o coração deles e traga à luz ao entendimento deles de que é só um até breve. É só um até breve. Daqui a pouco a gente se encontra. E que durante todo esse processo de construção histórica a gente venha viver dignamente para honrar a memória de cada um. Para honrar a memória de cada um que já foi, enquanto a gente ainda está presente na história. Então, Pai, nesse sentido, eu peço que o Senhor nos despeça para a nossa casa, cheios de amor, cheios de compaixão, cheios de cuidado para com o próximo, cheio dessa graça que sobressai em nós, que transborda, que faz com que a gente
um empoderamento para sermos quem de fato nós somos em Ti. Então, nesse sentido, Pai, faça de nós um instrumento. Faça de nós um instrumento dedilhado por Ti para tocar as melhores melodias, as mais doces e mais suaves melodias. E é no santo nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.